Fala galera, beleza? Vamos falar hoje sobre repetição de débito tributário, mais especificamente para a segunda fase de direito tributário próprio da OAB, mas vamos lá. Eu trouxe o meu tablet hoje para fazer um teste, se eu consigo jogar na tela para vocês. Deu certo, né? Isso aí. Vamos lá. Repetição de indébito. Primeira parte, toda mais fácil, é o endereçamento. Primeiro endereçamento. Vamos lá, se a gente estiver falando de um tributo estadual, ou ele falar que foi, de fato, um estado, a gente já sabe que a gente está em fase do estado. Se a mesma coisa for com o município, a gente já sabe que está em fase do município. Esses dois não mudam o endereçamento. Vai ser excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, se for estado, vara da fazenda pública. Se for município e não tiver vara da fazenda pública, não tem como você saber, mas pode pôr vara da fazenda pública, da comarca de Santo André, por exemplo. Se for do estado de São Paulo. Agora, se for um tributo federal, ou ele falar que é a União e não falar que é um tributo federal, mas você deveria saber, ele está querendo que você saiba, e aí a gente vai, essa repetição de indébito, esse processo, não vai rodar na Justiça Estadual, vai rodar na Justiça Federal. Rodando na Justiça Federal, a única coisa que vai mudar é o endereçamento, que a gente vai colocar excelentíssimo senhor, doutor, juiz federal da... Aí você põe, se tiver a cidade lá, subseção judiciária de Jundiaí, por exemplo, do egrégio Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Isso vai estar falando no seu enunciado, não tem como você errar. Eu coloquei de TRF3 aqui de São Paulo porque eu sei que Jundiaí aqui é de São Paulo. Mas se ele falar TRF4, você vai colocar do TRF4 na sua peça. Não tem como errar. Aqui, a OAB não entra no barulho deles. Eles querem te induzir a erro, colocando tipo partido político. Você fala, puta que pariu, fudeu o partido político. Não sei como que eu vou qualificar. Cara, é uma pessoa jurídica. Tem CNPJ. É igual uma firma. Você vai qualificar igual uma firma. Entra no seu raciocínio. Que se for uma firma, vai qualificar sempre igual. Partido político é a mesma coisa. Se for uma pessoa física, é a mesma coisa, só vai mudar detalhes. Que é, por exemplo, regulamento escrito no CNPJ vai ser regulamento escrito no CPF. Só essas papagaias vai mudar. Por exemplo, sediado porque a empresa tem sede. Se for uma pessoa física, você vai colocar assim, com residência e domicílio. Entendeu? Só isso que vai mudar. CEP, tal, a mesma coisa. Por meio do seu advogado, que essa subscreve, instrumento de procuração incluso, com endereço, aqui a gente está qualificando o advogado, com endereço eletrônico tal, no escritório na rua tal, no bairro tal, estado tal, onde receberá as futuras e devidas intimações, de acordo com o artigo 103 do CPC. Tudo que está grifado aqui é importante. 103 do CPC é a qualificação do representante legal. Vem, respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro nos artigos, aqui importantíssimo, 319 do CPC, porque é uma petição inicial, 165 e 168, ambos incisos primeiro, porque é o que fundamenta a repetição de indébito. Você vai estar com o seu vadimeco na mão, dá uma lidinha nesses artigos na hora da prova, antes também, né, muito importante, ambos do CTN, verbo, importante, grifado, propor, repetição de indébito a gente propõe. Presente ação de repetição de indébito contra o município, ou estado, ou a União. Aí aqui não muda nada das três, vai ser igual a pessoa jurídica de direito público interno, com endereço no número 3, você nunca vai saber isso aqui, você sempre vai por 3 pontos, a não ser que no enunciado te dê, que eu acho muito difícil. Na pessoa do seu representante legal, que é o procurador, ou o procurador municipal, ou o procurador do estado, ou o procurador da União. Pelas razões de fato de direito a seguir aduzido. Dos fatos nos cursinhos que eu fiz, ou cursinho que eu fiz, nada mais, eles falam que não pontua. Então, basicamente, no fato a gente vai ler o enunciado, o comando da questão, digerir, escrever resumidamente, trocando para termos técnicos, porque você pretende ser um advogado, ao menos você quer passar na prova da ordem, né, dos advogados. Então, você vai colocar aqui, no caso da repetição de débito, o autor, o réu, e você tenta usar termos técnicos assim, pagou tributo indevido, ou teve uma cobrança indevida. Aí se for um bis in idem tributário, se você souber um termo técnico, coloque, pagou a maior,
pagou a menor, esses termos técnicos, velho, que eles querem que você coloque, mas não ponto, não enche muita linguiça. Aí você passa pro cabimento. Cabimento, todos esses outros tópicos, sempre tenta colocar 3 parágrafos. O início do raciocínio, que é o que aconteceu aqui no cabimento. O cara pagou errado. Aqui eu resumi muito, mas você pode pôr assim. Segundo, o direito. Porque assim, a gente primeiro deu o fato, aí segundo a gente faz a subsunção do fato à norma. Ou seja, esse fato é relevante para o direito, porque tem uma previsão legal. E quando eu fiz esse fato, que houve essa previsão legal, a previsão legal juntou com o fato, coloriu esse fato e transformou isso em um fato jurídico, que tem relevância para o direito, para o judiciário. Então, aí você faz primeiro o fato, ó, aconteceu isso. Segundo, você liga o fato à norma, tem a previsão, aconteceu perfeitamente, é o caso de submissão do fato à norma. E terceiro, você fala o que você está fazendo da sua vida aí nessa ação, tendo em vista os motivos expostos linhas acima, requer a condenação do réu na repetição do indébito. Você fecha a conclusão da ideia. Use o seu raciocínio lógico, fica copiando não. Tenta entender que você não erra nunca mais. Do direito. O direito, mesma fita, tenta 4 ou 3 parágrafos. Fato, conecta com o mundo jurídico, mostra a fundamentação, onde tem um artigo, o que esse artigo implica, que é a repetição do indébito, corrigindo os juros, blá blá blá. E por fim fecha a ideia falando então requer a condenação do réu no pagamento dos honorários, bem como na repetição do indébito, dos encargos legais corrigidos. Fecha a ideia. Raciocínio jurídico. Aí beleza, dos pedidos. Do pedido é bem simples. Primeiro, sempre você pede a tutela, depois a procedência e aquelas peculiaridades de cada caso. Primeiro, não tenho tutela aqui, então não vou pedir tutela. Vou pedir o quê? A procedência da ação. Então vamos lá. Primeiro, tendo tudo exposto, requer a Vossa Excelência. Tendo tudo exposto, requer a Vossa Excelência. Seja o pedido julgado totalmente procedente, para fim de determinar a repetição de indébito, uma vez que o tributo pago foi. Aqui você põe um limiarzinho lá com o seu mérito. Aqui, o mérito é que os partidos políticos são imunes. No seu, pode ser que seja uma pessoa que tem um carro, eu não sei se é bem o caso, mas é um exemplo, você entendeu o raciocínio. Pessoas com deficiência não pagariam IPVA, não sei se isso existe, mas seria o mérito. Então aí você coloca assim, uma vez que a pessoa possuidora desse veículo possui deficiência e tem uma lei que isenta eles de pagamento. Seria esse um mérito, mais ou menos. Aqui no caso seria que imunidade dos partidos políticos por conta da Constituição fala assim. Aí que é meio que um tracinho, só um saborzinho lá do mérito, entendeu? Só para fechar o raciocínio. De acordo com o artigo tal, condenando a ré, devolver o pagamento realizado, acrescido de todos os encargos legais, no termo de 165. Pode ser também de IPVA, IPTU. Por exemplo, uma igreja pagou IPTU e ela não deve pagar porque ela tem imunidade. E aí você põe assim, o mérito seria isso, por conta da imunidade que é conferida às entidades religiosas, né, aos templos de qualquer culto. E aí o fundamento é 165.1, 167 e 168.1. Grife aí no seu Vademecum. Todos do CTN, extinguindo o processo com fundamento no artigo 487, inciso 1º do CPC, que é a condenação com resolução do mérito. B. A citação para ré querendo apresentar contestação. C. Devido às intimações seja recebido no endereço do advogado, já indicado conforme o artigo 103 do CPC, que é a representação processual. D. A condenação do reembolso das custas e despesas processuais, bem como o honorário advocatício do artigo 85, parágrafo 3 do CPC. Aqui dá uma margem a uma discussãozinha. Não levem para a prova de vocês, é só título de curiosidade. Essa condenação no reembolso não parecia que, se eu não dar precedente para eu pagar errado, condenar a fazenda a me restituir e ainda ganhar honorários de 10%, 20%, aquele rolzinho do 85%, mesmo eu pagando errado? Eu sou o professor Alexandre Maza e hoje eu vou abordar... Parece que seria estranho, né? Então eu acho que tem um precedente já que fala que como eu dei causa pagando errado, eu não deveria condenar no horário. Para prova de vocês, coloque, só uma discussão por cima, mas coloque que vocês não perdem ponto por pecar pelo excesso. Mesmo porque poderia ser o cara cobrado indevidamente. Chegou um boleto lá para pagar 2 tributos, entendeu?
Então ele deveria sim realmente ter o direito à repetição do débito com a condenação dos honorários comerciais. Deixa eu só conectar de novo que eu tenho limite de tempo de 10 minutes. Deixa eu só reiniciar o programinha. Bom, bora. Então, eu parei na condenação ao reembolso. Então coloquem, tá? Aí a opção pela não realização da audiência de conciliação mediação nos termos do artigo 319, inciso 7 do CPC por força do 334, parágrafo 4º, inciso 2º também do CPC, que é aquele que fala que o crédito tributário é bem público indisponível. Então, em tese, não poderia ter uma realização de audiência de conciliação mediação, porque o procurador não pode sentar na mesa com você e falar assim, vamos negociar aqui, eu abro mão de tanto, porque o crédito é um bem público, ele não teria esse direito, entendeu? A não ser, parece bem controverso, porque eles podem transacionar, mas não podem negociar. Transacionar seria administrativamente sentar lá na fazenda com eles e negociar o crédito, mas judicialmente não pode, então vai entender. Mas coloquem isso dessa forma. E aí das provas você protesta pelo deferimento de todas as provas em meio de direito admitido. Aí você vai colocar aqui sempre um especialmente e a prova que faz mais sentido no seu caso. Aqui faria mais sentido, especialmente pela prova do boleto, vamos pôr assim, a GRU, lá, a guia que o município te mandou para você pagar, o comprovante que você pagou aquela guia, né, e a guia, né. Então, tipo assim, especialmente esses documentos. E também, por exemplo, nesse caso aqui, o partido político, seria interessante a gente colocar aqui a inscrição do partido político devidamente registrado no cartório, tal. Não sei se depende do que vão falar na sua prova também, mas o que eles derem meio que uma pista que querem que utilize aquilo como prova, você coloca das provas, que geralmente vale 0,10. Do valor da causa é bem simples, se dá-se a causa o valor da repetição de débito. Se você pagou errado um tributo que você não deveria pagar de 30 mil, você vai pedir a repetição de 30 mil, então o valor da causa é 30 mil. Muito simples, termos em que pede deferimento local, data, advogado, OAB, 3 pontos, número 3 pontos. Isso aí, galera, valeu!